Olá pessoal do oitavo ano, vamos à nossa correção do TD de Geometria para a prova de Geometria dessa próxima semana. Vamos lá? Correção, primeira questão, conteúdo, posição relativa entre duas circunferências. Nós aprendemos que duas circunferências elas podem estar com uma distância entre os seus centros maior que a soma dos raios, né? Elas são externas, a distância entre os centros igual à soma dos raios, tangente externa, né? A posição entre a soma e a diferença dos raios, né, que seriam as secantes, as tangentes internas, as internas e as concêntricas. No caso do meu desenho aqui, as duas circunferências, as três circunferências são tangentes, duas a duas, né? Determine a medida do perímetro do triângulo, cujos vértices são os centros da circunferência. Então, nós temos aqui um centro, tá? Nós temos aqui o centro da circunferência 2, 3 aqui, né? Aqui é 2 e essa aqui é 1. Então, essa medida aqui é 2. Essa medida aqui também é 2. São os raios, tá bom? Essa medida aqui é 6. Essa medida aqui também é 6. E esta outra medida é 4. Assim como essa medida aqui também é 4. Sabendo disso, dá para analisar que esse lado aqui desse triângulo é 6 mais 4, 10 centímetros, né? Este lado aqui será 4 mais 2, 6 metros. E este lado aqui vai ser 6 mais 2, 8 metros. Consequentemente, o perímetro dessa figura é 10 mais 8 mais 6, que vai me dar 24 centímetros, né? Metros, né? Porque a unidade lá é metro, então todo mundo tem que estar em metro, ok? 24 metros, resposta certa, letra D. Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal, então, questão 18 diz assim, né? Considere duas circunferências, uma de centro A e raio de 16 centímetros e outra de centro B e raio de 10 centímetros. Admitindo que a distância entre os seus centros é de 20, podemos afirmar que elas são... Então, pessoal, está aqui embaixo um desenho mostrando as posições, tá? Se você tem, no caso aqui, ó, a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, ela é considerada externa, né? Circunferência externa. Se a distância é igual à soma entre os raios, tangente externa. Se a distância é igual à diferença entre os raios, tangente interna. Se a distância está entre a diferença e a soma, ela é secante. E se a distância é menor que a diferença, ela é interna. Então, sempre que você tem um problema desse de posição, você pega os dois raios e soma, dá 26, e coloca na soma, né, no caso na tangente externa, e subtrai e coloca o resultado na tangente interna, que são os dois que têm valores com igualdade, tá? No caso do problema, a distância entre os centros é 20. Ou seja, é um número que fica entre 6 e 26. Se é um número entre 6 e 26, isso afirma que elas são secantes, tá? Então, a posição relativa entre as duas é que elas são secantes. A distância está entre a diferença e a soma dos raios. Vamos para a próxima. Questão 19, na figura abaixo estão representadas uma circunferência de centro O e as retas R, S, T e U. Qual dessas retas é secante à circunferência e não passa pelo seu centro? Tem que ser secante, ou seja, tem que cortar a circunferência, mas não pode passar pelo centro, né? Nós temos duas retas que atravessam a circunferência. São essas duas, só que essa aqui está passando pelo centro. Então, a resposta do nosso enunciado é a reta T, letra C, certo? Mais uma questão sem cálculo. Vamos para o próximo. Questão 20. As circunferências abaixo são externas. Duas circunferências externas de raios 4x e 3x. Qual é o valor de x? Não precisa de muito cálculo, é só prestar atenção no que tem no desenho. Ó. O 4x mais o 3 mais o 3x, essa soma tem que dar 31. Tudo que tem x fica desse lado. Tudo que não tem vai para o outro lado. Quem mudar de membro muda de sinal, né? 21 menos 3 vai dar 28, né?
dividido por 7, x vai ser 4 centímetros. Resposta certa, letra A. Próxima questão. Nós temos aqui dois triângulos, né? Triângulos circunscritíveis. Como é que você faz isso? Aqui vai dar para ver melhor. Você sabe pela propriedade das retas tangentes, né? Se você tem duas retas tangentes, elas sempre são do mesmo tamanho. Então eu vou trabalhar por cores, ó. Esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho desse, tá? Esse pedaço aqui tem o mesmo tamanho desse, ok? E esse pedaço aqui que não tem nada tem o mesmo tamanho desse, tá? Eles são sempre do mesmo tamanho. Sabendo disso, e pelo que eu estou vendo, se esse verde aqui é x, esse pedaço aqui também é x. Se aqui tem 8, esse pedaço aqui também é 8. Consequentemente, o x mais o 8, esses dois pedaços juntos estão dando 12. Então, x é 12 menos 8, x igual a 4. A mesma coisa nesse outro desenho, ó. Se aqui mede x, isso aqui também mede x, tá? Se esse pedaço aqui mede 5, esse pedaço aqui também mede 5. Então, o x, o pedaço que mede x mais o pedaço que mede 5, tem que medir 18. 18 menos 5, eu vou obter 13. Vamos lá, pessoal. Problema número 22. Né? Nós temos determine o valor de x nos quadriláteros circunscritíveis. Quando nós temos um quadrilátero circunscritível, existe uma certa propriedade que diz que a soma dos lados opostos é igual. Então, eu posso dizer que 2x mais 12 mais 3x menos 2 é igual a 24 mais 11, ok? 2x mais 3x, eu vou colocar logo 5x, certo? E aqui eu tenho 35 e vou fazer companhia ao 35, esse 10 positivo que fica negativo, tá bom? Então 5x é igual a 25, consequentemente x é 25 sobre 5, x é 5, tranquilo? No próximo eu vou fazer a mesma coisa, a soma desses dois aqui é igual à soma desses dois aqui, tá? Então, x mais y mais 18 é igual a x menos 2y mais 6. Passando todas as letras para o primeiro membro e todo o que não tiver letra para o segundo membro, né? Vamos ter aqui um cancelamento, ó, vai ficar 3y igual a menos 12, o que vai me dar que y é menos 4, ok? Bem, pessoal, voltando aqui para o nosso problema, ele quer saber o valor de x, tá? Só que eu vou ter um detalhezinho. Esse y aqui eu descobri que é menos 4, então eu posso substituir aqui por menos 4, tá? Ou se eu preferir aqui, x menos 4. E esse aqui, se eu substituir o x por menos 4, vai dar mais 8, tá? E se eu refizer o meu procedimento aqui, olha que interessante que vai acontecer. A soma dos dois opostos são iguais, né? Então, se eu somar x menos 4 mais 18 com x mais 8 mais 6, eu vou ficar com x menos x igual a 8 mais 6 dá 14, né? 14 menos 14. Vai dar 0x igual a 0, ou seja, essa equação é indeterminado para x. Ou seja, qualquer valor que eu bote x aqui vai dar certo, tá bom? Vamos ao próximo. Então, próxima questão fala de ângulo central e de ângulo inscrito. O que é que você tem que relembrar? Que toda vida que o ângulo é central, tá? Ele mede a mesma coisa do arco que ele forma. Então, y é igual a 88. E toda vida que eu tenho um ângulo inscrito, o ângulo inscrito é aquele ângulo que o vértice pertence à circunferência, esse ângulo mede a metade do arco que ele forma. A metade do arco, o arco é 88, a metade de 88 é 44. Acabou mais uma questão. Vamos ao próximo. Próxima questão, nós temos aqui um quadrilátero, um ângulo excêntrico interior, tá? Então, este ângulo aqui é formado por esta reta e por esta reta aqui, ou reta não, né? Não é por esse segmento, por essa corda.
Essa corda do lado de cá forma esse arco que o enunciado diz que mede 100 graus. E pelo lado de cá forma esse arco que o enunciado diz que mede 70 graus. Então, o ângulo x vai ser igual, pela definição da fórmula de ângulo excêntrico interior, é igual a metade da soma desses arcos. 100 mais 70, 170, dividido por 2, 85 graus. E acabou, é só passar para a próxima questão. Na próxima questão, nós temos aqui um ângulo central, tudo bem, ó, esse ângulo aqui é central, e esse ângulo aqui é inscrito. Este ângulo aqui, ele não é ângulo central porque não está no centro, ele não é ângulo inscrito porque para ser inscrito ele era para ser completo até ali, tá bom? Detalhe importante, ele não quer saber o valor de x nem y, ele quer saber o valor de x menos y, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó, o que é que eu sei? Eu sei que o ângulo A mede x. O ângulo B eu não sei diretamente, mas eu consigo encontrar o ângulo B. Por quê? Porque ele mede a metade desse arco aqui, ó. Ele é um ângulo inscrito. E quanto é que mede esse arco? Esse arco mede 118 graus. Então, o ângulo inscrito vai ser a metade, vai ser 59, certo? Então, já sei que o ângulo B mede 59 graus. O ângulo C mede y. E o ângulo O, ele mede, também é possível calcular esse ângulo O, é 360 menos 180. Isso aqui, subtraindo, né? 8 para 0 não pode, tira 1 daqui, fica 8 para 10, 2, né? 1 para 5, 4 e 1 para 3, 2. Então, esse ângulo aqui é 242 graus. E aí, vamos voltar ao conteúdo anterior. Eu aprendi que a soma dos ângulos internos de uma figura que tem 4 lados, um quadrilátero, a soma é igual a 360. Então, x mais y vai ser 360 menos 59 menos 242. Fazendo as devidas contas, você vai encontrar para x mais y, não x, né? X mais y, tá bom? Vai dar igual a 59 graus. Que interessante. Vamos à próxima. Questão 26. Questão 26 está falando sobre ângulos também, tá? Inscritos. Esse ângulo aqui, ele é inscrito. Esse ângulo aqui, ele é inscrito. E esse ângulo aqui, ele é inscrito. Bem, o que você tem que saber disso aqui, é que se isso aqui é o centro, tá, da circunferência, isso aqui é o diâmetro, ele está dividindo a circunferência ao meio. Então, esse arco aqui todinho, ele mede 180 graus, que é a metade da volta toda, 360. E como esse ângulo aqui é inscrito, ele vai ter a metade, 90. Agora eu consigo descobrir o x, ó. X mais 62 mais 90, um triângulo dá 180, né? Então, x vai ser 180 menos 152. X vai ser igual a 28 graus. Valor de x. Vamos à próxima. Questão 12. E última, né? Questão 12 diz assim. Também fala sobre ângulos excêntricos, tá? Só que é o excêntrico exterior, se eu for considerar o 25. E interior, se eu for considerar o 80. Começando do 80, como ele está dentro, nós aprendemos que a soma dos dois ângulos internos, tá? O 80, né, o ângulo excêntrico, é igual ao arco maior mais o arco menor dividido por 2. Fazendo um produto do meio pelo produto dos extremos, o arco maior mais o arco menor é 160. Usando a mesma ideia, só que para o ângulo excêntrico exterior, o 25 é igual ao arco maior menos o arco menor sobre 2. Então, fica x menos y igual a 50. Note que os dois formaram um sistema que eu não vou precisar subir e descer nada, porque eu já tenho opostos aqui. Tá? E é só aplicar a adição x mais x, 2x,
160 mais 50 dá 210. 210 dividido por 2 vai dar 105. Okay? Então, o x vale 105. E para descobrir o y, você vai fazer 105 menos 160, né? 160 menos 105, que vai me encontrar um valor de y para 55 graus. Valor de x, valor de y. O TD de geometria está pequeno, mas estudem os conceitos de posição relativa entre duas circunferências, segmento tangente, quadrilátero circunscritivo, ângulo central e ângulo inscrito. Tá? Bom estudo e boa prova.